Bom, gente, vamos para a nossa próxima aula de Direito Tributário. Continuando naquele artigo que a gente fala sobre o contexto histórico do direito tributário no Brasil. Vamos lá? Agora vocês vão ver que a gente vai falar sobre as constituições. Vocês leram, né, o artigo e vai fazer muito mais sentido o que a gente estudou lá na nossa disciplina de Direito Público e Privado. Vamos lá. Após a proclamação da República, prontamente se organiza o governo provisório adotando o regime federativo para o Brasil, ou seja, não existia mais agora um rei. A nova Constituição não deixou de lado o problema fiscal do país e firmou a competência da União e dos estados em sua letra. No que se refere à discriminação de rendas, encontramos a adoção de critério nominalístico, designando os impostos pelo seu nome, né, igual a gente conhece hoje, princípio da estrita legalidade tributária, uniformidade dos impostos federal e imunidade recíproca de bens, serviços e rendas públicas, bem como a vedação de impostos da fronteira, a proibição. Lembra que vedação é proibição? A gente falou disso na disciplina do semestre passado. Então, isso foi as principais alterações, né, que essa primeira Constituição do governo provisório instituiu em relação aos impostos. Gente, essa questão, por exemplo, imunidade recíproca de bens, legalidade tributária, isso tudo a gente vai ver com mais profundidade. Eu pedi para vocês colocarem as dúvidas de vocês, mas se fosse para vocês realmente colocar todas as dúvidas, vocês iam me mandar 30 e-mails. Porque eu pus aquilo só para vocês, de fato, ler o artigo. Mas, por exemplo, legalidade tributária é um princípio que o imposto ele só pode ser instituído por lei. Imunidade recíproca de bens quer dizer que, por exemplo, o Estado não pode cobrar imposto do município, nem o município pode cobrar imposto do Estado, nem da União, porque eles são entes, né, federativos, no caso, e um não pode cobrar de outro. A gente vai ver isso com mais detalhes no decorrer das aulas. Isso aqui é só um apanhado histórico geral, que a gente está falando sobre as constituições e como que foi evoluindo o direito tributário de Constituição em Constituição. Vamos continuar. A Carta Magna de 1891. O que é Carta Magna, gente? É um nome que a gente dá à Constituição. A gente fala Constituição Federal, Carta Magna, Lei Maior, tudo é Constituição Federal, mesma coisa. A Carta Magna de 1891 se valeu de impostos já cobrados no Império e os distribuiu. Pode-se afirmar em contrapartida que, neste momento, o sistema imperial, em sua forma, é deixado para trás, persistindo apenas o mal da superposição de tributos e a ausência dos municípios na distribuição da receita tributária. Ou seja, só a União e os estados, né, ficou competente para instituir os tributos nessa primeira Constituição Federal. Os municípios ficaram de fora. No ano de 1934, o decreto 24036 prescreve uma reforma administrativa geral do Tesouro Nacional, com reflexos no campo fiscal, seguindo da promulgação, o que é promulgação? Da criação de uma nova Constituição, que traz alterações na tentativa de sanar, de corrigir as falhas da anterior, no que se reporta à distribuição de competências que ficam repartidas entre tributo da União, dos estados e, finalmente, a inclusão dos municípios. Ou seja, só na Constituição de 34 que os municípios foram incluídos como um ente federativo competente para criar e cobrar tributos. Consta nessa Constituição, a estipulação de princípios ou vedações tributárias. Traduzindo, consta também nessa Constituição a estipulação de princípios ou proibições tributárias. Lembra que vedação significa proibição. Vamos lá. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os princípios. E os princípios são os mesmos até hoje. A duração da Constituição de 1934... Nossa, minha dicção tá péssima, gente. A duração da Constituição de 1934 foi bastante curta, tendo em vista a promulgação de uma nova carta em 37. Olha para vocês verem. Em 34 teve uma Constituição, em 37 já teve outra. A nossa última Constituição é a de 88, a que está valendo até hoje. Que
teve em caráter próprio da situação política mundial da época, autoritária e ditatorial. Essa lei de 34, Suprema, elegia o presidente da República, a autoridade máxima do Estado, a quem competia sancionar, promulgar e fazer publicar toda e qualquer lei, tudo na mão do presidente da República. Nesse período, diversas leis do direito tributário foram efetivadas, destacando-se o processo executivo fiscal e outorga à União da competência privativa para tributar certos impostos até hoje, gente. Na nossa Constituição de 88, a União ela tem competência para certos tributos, assim como o Estado ficou limitado a certos e o município a certos tributos. Com a mudança no ambiente político, que influencia a organização da sociedade com o fim da Segunda Guerra Mundial em 46, observamos nesse mesmo ano a seguinte promulgação de uma nova Constituição Nacional, que reestabelecia o regime democrático e trazia outra discriminação para rendas tributárias de modo mais rígido. O novo sistema tributário, organizado nessa nova Carta Magna, ou seja, nessa nova Constituição, fundamentava-se em 3 premissas. Qual que era o fundamento dela? Coexistência de um sistema tributário autônomo para cada unidade de federação, União, Estado e município, ou seja, cada um tinha seu próprio sistema tributário. Adoção de uma classificação jurídica dos impostos e autonomia para entidades da federação através de impostos privativos. O que é imposto privativo? Tem imposto que vai ser privativo só da União, ou só do município, ou só do Estado. Complementada pela Emenda Constitucional número 5, que defendia a receita dos municípios com a discriminação de rendas em favor desta. Os estados, porém, continuaram sobrecarregados de despesas não cobertas pelos impostos de sua competência, ou seja, ele tinha muito mais coisa para pagar do que os impostos arrecadavam. Então, por isso que o estado estava sobrecarregado. E como única saída dessa situação precária, como sempre foi, a majoração dos impostos. Nesse caso, o de vendas e consignações e a criação de taxas exorbitantes. Em 1964, a situação financeira do país era novamente grave e as mudanças tributárias, mais uma vez, se faziam indispensáveis e urgentes. Ó, quase derrubei o copo aqui. Então, né, gente, já falei para vocês na última aula, gente, desde a sua criação, nosso sistema tributário foi precário. E a gente precisa atualmente de uma reforma tributária urgente. Em 1965, mais uma Constituição se estabelece com o propósito de constituir um governo legalista. O que é um governo legalista? Um governo baseado na lei, que buscava assegurar meios indispensáveis à reconstrução econômica, financeira, política e moral para o nosso país. A fim de atingir tais objetivos, outorgou-se, ou seja, ampliou mais os poderes ao presidente, que passou a poder remeter ao Congresso projetos de emenda à Constituição para apreciação em 30 dias. Olha para você ver, gente, hoje em dia, para mudar a Constituição, tem um trâmite que eu gastaria umas 3 horas para explicar para vocês. Na época, em 30 dias, assim, ó, o presidente da República mudava a Constituição, propor projetos de lei e decretar o estado de sítio. Também foram suspensas as garantias constitucionais ou legais, ou seja, o presidente podia fazer o que quisesse com a gente não tinha garantia constitucional. No cerne fiscal, destacam-se mudanças significativas com a reforma e a reestruturação do sistema com 2 características. A estruturação sobre um programa de ação econômica com planejamento global e obediência de 3 objetivos fundamentais: o financeiro, social e o econômico. O déficit de caixa, porém, ou seja, nosso caixa estava zerado, devendo, requeria solução urgente. Assim, sabendo que a reforma tributária necessária não poderia ser implementada de uma única vez, o governo dividiu seu plano de ação em 3 etapas. Vamos ver essas etapas. Só para situar aqui no tempo, isso foi em 1965, ontem, não tem muito tempo. Isso para a história não é nada.
Na primeira etapa de trabalho foram adotadas medidas de emergência com a instituição de correção monetária de débitos tributários e definição de crime de sonegação fiscal. Se tem uma coisa que dá cadeia hoje em dia é sonegação fiscal. Também a captação de recursos para a cobertura do déficit existente e a recuperação do prestígio da dívida pública. Em uma segunda etapa, buscou-se uma melhoria na arrecadação. E, por fim, na terceira etapa, foi implantada com a portaria GB30 a criação de uma comissão especial para elaborar uma nova discriminação de rendas e promover a reforma tributária em si. O trabalho da dita comissão se arrastou pelo ano de 65 até a apresentação do anteprojeto que trazia a propositura de duas emendas à Constituição, chamadas de A, que dispunha sobre normas legislativas, e B, que modificava o próprio sistema tributário nacional. Essas emendas foram aprovadas sob o nome de Emenda Constitucional número 18 e ofereceu ao país a tão esperada nova discriminação de rendas tributárias, a discriminação de competências, e adotou uma classificação de impostos baseada em nomenclatura econômica. São princípios incutidos no direito tributário após essa reforma: estabelecimento de um sistema tributário único e nacional, discriminação dos impostos com referência às suas bases econômicas, centralização dos impostos na competência tributária da União, centralizando de modo geral o sistema, ressalvada à União a receita necessária para atender seus próprios encargos, a divisão dos frutos da arrecadação com as demais entidades políticas da federação, ou seja, o Estado e o município passam a receber também, a criação de uma nova ordem hierárquica para os atos normativos tributários, manutenção dos princípios constitucionais de tributação, legalidade tributária, anualidade para impostos de patrimônio e renda, vedação, o que é vedação? Proibição às limitações ao tráfego por meio de tributo, e vedação às imunidades fiscais, ou seja, naquela época ninguém tinha imunidade fiscal. A gente vai ver o que é imunidade fiscal mais para frente. E por fim, a substituição do imposto em cascata na circulação de mercadoria por um estadual. O que era imposto em cascata? Você pagava imposto para a União, você pagava imposto para o Estado, você pagava imposto para o município. Gente, não desespera. Eu sei que muita gente assim não entende os termos aqui, mas esse artigo é um artigo bem geralzão. É o contexto histórico e faz parte, a gente precisa estudar. Óbvio que a gente vai focar na legislação tributária da Constituição de 1888, que é o que interessa pra gente, por isso que eu tô passando mais rápido. Mas esse contexto histórico é importante. Após a instituição das bases legais com a emenda constitucional, né? O que é uma emenda constitucional? Uma correção, né? Uma alteração na Constituição Federal, sem precisar anular todo o resto, que está certo. Inúmeras leis complementares foram elaboradas e cada unidade política da federação, ou seja, Estado, União e Município, legislou sobre os seus sistemas tributários. Por exemplo, Piauí, gente. Piauí tem seu próprio código tributário. Arcos tem o seu, Iguatama tem o seu. Embora a emenda constitucional tenha se referido à lei complementar para integração e efetivação de seus preceitos, a lei número 5.172 do ano de 1966, que dispunha sobre o sistema tributário nacional, foi aprovada como lei ordinária e mais tarde como ato complementar número 36, foi denominada o Código Tributário Nacional. A sua entrada em vigor, ou seja, quando ele começou a valer, se deu, no entanto, apenas em janeiro do ano seguinte, de 1967, quando o país passava por um período de intensa produção legal tributária, a fim de ajustar melhor o sistema que tentava implantar. Tal emergência e profusão legal trouxe inúmeras e apressadas alterações, acréscimos e revogações nas letras das leis em vigor, o que acabou de promover um clima de insegurança e de desorientação para os contribuintes e agentes fiscais da época. Hoje tinha uma regra tributária, amanhã já não tinha mais, e depois de amanhã já mudava. E realmente, né, gente, isso dá uma insegurança, né, na gente. Imagina, hoje precisa pagar IPVA. Aí dali uma semana estava uma lei que não precisava mais. Era uma loucura. Apesar disso,
Os anos 67 e 68 foram de efetiva implementação do novo Sistema Tributário Nacional e mesmo com pouca duração da Constituição que o instituiu, o sistema tributário lançou ideias mantidas na Constituição seguinte, 1969, tendo em vista a manutenção nela de preceitos como a discriminação de rendas e o sistema no seu formato uno e nacional. O Código de Piuí é dessa época, gente. Tá tão defasado, a gente fez umas alterações, mas agora a gente está tentando organizar para cancelar e totalmente fazer de novo, porque tá muito defasado. Nos anos de 1978 a 1982, o país passa a conhecer, com dados estatísticos, os reflexos da reforma implementada pela Emenda 18 de 65 e destacam-se como resultados satisfatórios. O que foram os resultados? Conferência de caráter nacional, integrado ao Sistema Tributário Nacional, atribuição de racionalidade econômica aos tributos e o conceito mais amplo às espécies tributárias, criação de mecanismos de compensação das distribuições de rendas fiscais, transformação do sistema em instrumento de política econômica e aumento da arrecadação. Por outro lado, são observados também problemas como as receitas dos estados e municípios, próprias e transferidas, não faziam jus às despesas, má administração dos impostos, ou seja, essa aqui, gente, o que ganhava não dava para pagar as contas. Má administração dos impostos, número excessivo de leis tributárias e confusão na aplicação das mesmas e na orientação dos contribuintes, trazendo assim prejuízo aos cofres públicos, também a impontualidade da União no repasse, em detrimento das entidades federadas. Eu fico com dó dos advogados da época, para entender esse tanto de lei. E a União também ela não era pontual, ela tinha que fazer os repasses e não fazia. E o município e o estado tem muito menos arrecadação do que a União, né, gente? Isso provocou o agravamento da situação estatal pela elevada taxa de inflação, de juros e correções monetárias. Aparentemente, em observância à situação de déficit e agravamento do estado econômico, o Estado busca uma implementação urgente de receitas materializada pela emenda número 23 de 84, que altera dispositivos na Constituição vigente a fim de aumentar a receita tributária. Mais uma alteração na Constituição. Também o Decreto-Lei 2186 de 84, que institui o Imposto sobre o Serviço de Comunicação, e a Emenda 27 de 85, que traz para os estados um novo imposto sobre propriedade de veículos automotores, além de alterar a participação dos estados e dos municípios. A crescente defasagem das leis tributárias frente à realidade brasileira transforma em urgente a necessidade do aperfeiçoamento do sistema fiscal. Nessa época a gente já tinha, né, o Código Tributário, mas ele não era eficiente, ele precisava ser aperfeiçoado. E eu vou falar para vocês, viu, gente, criar uma lei não é fácil. Pensa, Piuí tem menos de 40 mil habitantes, a gente está ralando para criar um código tributário para a cidade. Imagina para um país. E nesse impulso político, que a Constituinte é convocada com o encargo de dar ao nosso país uma nova Constituição, essa que a gente vive agora, e sistema tributário mais adequado às necessidades do país. A Constituição de 88, vigente até nos dias atuais, em verdade promoveu a reestruturação do sistema tributário. E do seu texto se destacam 3 bases fundamentais. Primeiro, princípios gerais da tributação. Eu nem vou ler isso aqui com vocês, que a gente vai falar isso na aula. Instituiu também as limitações ao poder de tributar, ou seja, você não pode sair tributando da forma que você quiser, que trazem a garantia de direitos individuais do contribuinte e vedações que o legislador infraconstitucional deve respeitar, como princípio da legalidade, igualdade tributária, irretroatividade e anterioridade da lei, vedação de tributos confiscatórios, vedação de tributos de tráfego interestaduais ou intermunicipais, vedação das diferenças tributárias e um monte de coisa aqui que eu nem vou ler, porque a gente vai falar na próxima aula, começar a falar. Ou seja, então, esses 2 parágrafos estão falando que a Constituição atual de 1988 colocou os princípios. Princípios, gente, são imutáveis. A lei ela se baseia num princípio, por isso que foi tão importante, por isso que funcionou.
Em relação à discriminação de rendas e competências tributárias, destacamos a seguinte organização: União, Imposto sobre Exportação, tal. Aqui fala quais são os impostos da União, que a gente vai ver separadinho. Os impostos dos estados, que eu não vou ler aqui para não encher a cabeça de vocês, a gente vai ler direitinho. A gente vai estudar na próxima aula. E os impostos dos municípios e do Distrito Federal. Não fiquem desesperados, a gente vai ver um por um. Esse sistema tributário descrito acima não entrou em vigor com a promulgação da Constituição que o instituiu, ou seja, 5 de outubro de 1988, mas 5 meses após, em março de 89. Por mais que a Constituição de 88 já estivesse prontinha para ser aplicada em outubro de 88, a questão da tributação só veio a ser aplicada em março de 89. As modificações entre esse novo e o anterior foram muitas, porém, ainda que sejam observadas evoluções significativas na nossa organização atual, as falhas ainda o prejudicam bastante. Como falei para vocês, a gente está precisando de uma nova reforma tributária. Pode ser destacado como diferenciais positivos desse novo sistema a distinção entre figuras fiscais essenciais, imposto, taxa e contribuições de melhoria. A gente vai estudar cada uma dessas suas diferenças. E figuras tributárias para fiscais, supressão da competência da União para conceder isenção de impostos que não são de sua competência, adoção da sistemática seletiva do ICMS, extinção de alguns impostos e maior cuidado na instituição do empréstimo compulsório pelo Estado. Isso foi trazido pela nossa atual Constituição. Como pontos negativos, encontramos falta de rigidez pela admissão de surgimento de impostos não previstos. Isso, a nossa Constituição Federal atual ela deixou aberto. É mais fácil de criar imposto hoje. Tem que ter lei, mas é mais fácil. Ofensa à nomenclatura econômica do sistema tributário, ao prever, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas e sobre vendas a varejo a combustíveis. Esse tributo sobre grandes fortunas aqui, gente, ele não existe de fato. Isso aqui, para mim, na minha visão, minha opinião, seria a solução dos problemas tributários. Mas quem quer tributar as grandes empresas? Isso para a política não é bem visto. Centralização tributária na competência da União e pluritributação num campo concorrente. Esses foram os pontos negativos. Concluindo, nos dias atuais, muito se fala sobre reforma tributária e a esperança social é que ela venha em breve sanar de modo mais efetivo as incongruências e malformações dessa lei em uso e promover a reformulação necessária ao acompanhamento das mudanças sociais à nova realidade, após quase 20 anos de vigência de uma lei imperfeita na sua fonte que o tempo corroeu. Então, de fato, né, gente, como eu havia falado, a reforma tributária, ela é para ontem. E ela vai acontecer da melhor forma, se Deus quiser, e se os políticos ajudarem. Não desesperem, isso foi só um contexto histórico, mas a partir do momento que a gente for estudando, vocês vão lembrar desses termos aqui, tá bom? Boa aula para vocês!